Olá, tudo bem? Bem-vindos de volta. Fiquem tranquilos aí. Sejam bem-vindos, né? Como eu falei, essa aula é importantíssima. Importante você estar bem ligado, bem concentrado. É um conteúdo denso. Gostaram desse novo formato? Gostaram? Tem aqui um resumo aqui embaixo. Tem aqui na minha lateral um pouquinho sobre o assunto para que facilite a compreensão de vocês. Nessa aula eu vou trazer alguns termos, né? A gente vai falar sobre mindset de vendedor e não só aquilo que você está acostumado a ver, os principais sets, né, mentais para que o teu vendedor seja bem produtivo, mas como implementar, como colocar isso em prática, como fazer o teu vendedor, a partir daquele momento, pensar naquilo como importante, incorporar aquilo, fazer daquilo um hábito, alguns consciente, alguns inconscientemente, né? É legal a gente ver essa mudança e é legal ver a tua equipe evoluindo, né? Bom, no curso eu falo sempre sobre curva A, né? Você está vendo aqui na lateral que eu coloquei curva ABC. Sendo bem resumido, curva ABC, 80, regra do 80-20, curva de Pareto. Diversos nomes dá para isso, né? Cronômetro aqui, porque eu acho que essa aula a gente pode se alongar. Bom, então curva ABC, ou regra 80-20, ou curva de Pareto, ela é utilizada em diversos momentos da administração, né? Então vocês já devem conhecer. Mas aqui em vendas existe uma regra que diz que 80% das vendas é feito por 20% dos melhores vendedores. 30% são os que a gente chama de curva B, aqueles que são bons vendedores, e 50% os curva C. Então, se você, na regra, e ela é dinâmica, né? Se você tem 10 vendedores, 5 são razoáveis, regulares a ruins, tem 3 são bons e 2 são muito bons, geralmente aqueles que perduram na empresa. Nosso modelo, nosso framework é justamente para transformar o modelo mental dos dois que vendem mais, fazer com que ele se propague por toda a empresa, que você treine isso constantemente. Que o teu dia a dia na empresa, o dia a dia desse vendedor sirva como uma pós-graduação. Modelei isso, eu trabalhei em grandes multinacionais, como eu falei na aula de introdução. Então são, acho que agora 10 ou 12 anos exclusivos trabalhando com vendas, né? Em multinacionais, de venda de PJ, PF e agora aqui nas minhas empresas. Então vou tentar passar um pouquinho do que eu aprendi, que a mente do vendedor funciona e como aplicar na prática. Mindset, né, como resumo, eu coloquei aqui do lado, é que tipo de mentalidade você tem sobre a sua vida e sobre um assunto, né, na sua vida, no seu trabalho. Aqui a gente vai falar especificamente sobre vendas, mas muito disso aqui vai ajudar a tua equipe, você mesmo na tua vida. Então, é bom ficar bem antenado naquilo que teu vendedor vai, pelo gatilho da reciprocidade, acabar retribuindo para a empresa, coisas que você vai implantar como hábito na vida dele. Vamos lá para a aula? O primeiro gatilho que eu quero falar para vocês é o gatilho do... O primeiro mindset que eu quero falar para vocês é o mindset do produto e serviço. O teu vendedor ele tem que acreditar em 100% no teu produto e serviço para ele vender. Ele tem que conhecer todos os menores, os detalhes técnicos, os possíveis problemas que a gente viu já, né, sobre a jornada do cliente. Então, todos os pontos de contato onde o teu vendedor faz parte desse contato e onde ele auxilia o cliente. Ponto de contato não pode ser um fardo na vida do cliente. Aqui a gente tem um problema que geralmente produtos e serviços onde o teu vendedor não consome, onde ele não tem o hábito de utilizar, ele tem mais dificuldade de acreditar. Imagina que tu tem um vendedor com um salário de R$ 1.000 e você vende um plano de saúde de R$ 700 à vida, com 3 pessoas, R$ 2.100. Para ele aquele é um mundo surreal. Imagina que você vende internet e que tem seu salário dele é R$ 1.000 e tem um pacote que custa 700 com telefone móvel, com internet, com TV. É surreal para ele. E tem uma tendência inconsciente da gente achar que aquilo não é para nós, não é para o nosso cliente. Aí tem técnicas que a gente vai ver,
Mas aqui na prática, como fazer esse mindset do teu vendedor ser alterado com relação ao produto e serviço? Crie o hábito de colher depoimentos, chama de prova ou prova social. E hoje é muito fácil colher um depoimento. Áudio de WhatsApp, texto de WhatsApp, comentários nas páginas, nas redes sociais, depoimento em vídeo, uma entrevista lá dentro da loja mesmo, né? Um elogio no call center gravado. Você tem que incentivar o teu vendedor o tempo inteiro fazendo isso. Alguns que ainda têm aquele medo ou aquele receio de que isso pareça chato, você tem que rapidamente quebrar isso. Então aqui é um mindset. Na puxada de vendas, vocês vão ver aqui que uma das coisas que muda a mentalidade é o comportamento. Incentivo gera comportamento. Se você está com dificuldade de que os seus vendedores colham depoimento, incentive financeiramente, campanha, folga, balãozinho estourado, qualquer coisa, uma medalha, um troféu, plaquinha, quem tem mais depoimentos. Incentive. Isso é bom para a tua empresa, é bom para você colocar no site, é bom para você colocar nas redes sociais e vai fazer com que qualquer produto e serviço o teu vendedor, poxa, o cara foi só elogios, um produto de R$2.000, o cara tá feliz da vida. Meu Deus, olha a internet que eu vendi. Nossa, esse consórcio, depois que ele foi contemplado, ele ficou feliz da vida. Então, produto e serviço, esse hack que eu estou passando para vocês do depoimento, fora, aí nós temos o treinamento técnico, que vocês vão ver com mais profundidade um pouquinho na frente, as primeiras visitas e os primeiros atendimentos em par, né, que eu chamo de Cosme e Damião, venda em paridade. Mas o depoimento é um hack que eu estou dando nesse momento do curso porque eu vejo que poucas pessoas fazem. Pelo menos nas empresas que eu já dei mentoria, fazia de forma tímida, mas a maioria absoluta não faz. Aqui a gente tem muito, a gente tem um banco de dados. Então se eu fizer um site hoje só das pessoas que elogiam o produto e serviço, então eu apresento isso nos primeiros treinamentos para os clientes, áudios, vídeos, textos, aquelas marcações no Google Business, enfim, são tantas coisas. E isso vai fazer com que a mente do teu vendedor ela fique setada para, meu Deus, esse produto é realmente muito bom. Ele tem que ter vontade de usufruir, de utilizar esse serviço, mesmo que ainda nesse momento ele não tenha condição. Vamos para o próximo? Dor. Você tem que entender, teu vendedor ele tem que entender que ele não pode estar o tempo inteiro focado no preço, né? Na entrega de um produto numa caixinha, por mais que seja um serviço. Então, que tipo de dor você resolve? Qual transformação você leva para o teu cliente? Isso tem que estar na cabeça, no mindset do teu vendedor. Você não vende internet, você vende conectividade, comunicação, entretenimento, você vende um jogo online com os amigos, você vende um filme no final de semana, você vende o trabalho remoto, você vende o home office com qualidade, você vende videoconferência. O teu produto, ele é intermediário para resolver a dor do cliente e a solução. Você não vende o plano de saúde, você vende segurança familiar, você vende resolução rápida de uma doença, você não vende um seguro de vida, você vende um dinheiro para os teus filhos, uma herança maior, caso aconteça algum problema, uma enfermidade, ou enfim. Você não vende um consórcio, você vende uma poupança forçada. Imagina que o teu argumento ele fica mais denso. Aqui um exercício para você ativar na prática é responder a frase: eu ajudo você com, eu te ajudo com instalar a internet em casa mesmo? Você acha mesmo que o cara quer aquela fiarada toda, o cara lá? Ou você acha mesmo que o cara quer o cartãozinho para dizer? Às vezes até né? Você vende status, né? O cliente que compra sozinho, tem 2 pessoas em casa, compra uma internet de 500 mega, ou um super consórcio, menos tempo. Enfim, diversos produtos você vende status, né? Esse status também é uma dor do cliente. O meio dele, o meio que ele vive precisa daquilo. Então, entenda. Qual a transformação que você causa no teu cliente? Isso tem que estar na cabeça do vendedor. E qual dor você resolve? O cliente te procura por quê? É uma pergunta. Você ajuda ele com o quê? Então, tira um pouco do eu entrego, mas sim eu te ajudo. Você vai entender qual que é a dor do cliente. Isso tem que ser colocado na puxada de vendas, nas argumentações, inserido no treinamento esse discurso. Próximo.
Meta. As metas elas têm que ser extremamente factíveis, alcançadas e no segundo momento ela pode ser desafiadora. Eu já vi muito vendedor talentoso se perder na meta, perder em número, em matemática. E assim, venda não é linear, né? Eu não sou um vendedor showman, eu tive minhas dificuldades no passado e eu venho passando por um processo de transformação com bastante estudo. E meta para mim ela tem que ser colocada primeiro para fazer com que o vendedor acredite no resultado, ele tem que ter um rumo, uma direção e depois um desafio. Mas nada que seja inalcançável. Eu não gosto de, assim, aí tem o break-even, é óbvio que você tem que colocar, o vendedor tem que ser lucrativo, né? Para ganhar comissionamento, ele tem que te dar lucro. Mas não adianta, a tua empresa inteira vende 100 produtos, chega um vendedor novo, com gabarito, com currículo, você coloca que ele vai vender 50 sozinho. Ele não vai fazer. Então, assim, e também você não pode dividir, eu vou dividir o resultado geral. Você tem que dividir uma coisa que eu faço. Eu divido por estágios. O dente de leite, que acabou de entrar, o vendedor maduro e o vendedor ponta de lança. Por que que eu divido isso? As metas são menores e as comissões também são menores. Então, o desafio do cara é pular de estágio. A meta dele vai ser maior, mas o valor também vai ser maior. Ele tende a se espelhar no colega e não ter inveja. Ele ganha mais, mas ele também tem que vender mais. E tipo, de o que que eu tenho que aprender o mais rápido possível para eu ter a meta dele, para eu conseguir chegar no resultado dele. E entenda que todo o nosso curso é voltado em diminuir a curva de aprendizado. Então você está vendo que você já seta a mente do cara com a meta, ele olhando o colega do lado, ele imaginando ele naquele cenário, imaginando que ele pode ganhar 2, 3 mil de comissão, mas para isso ele primeiro tem que passar essa escadinha. Então olhe como você transforma a meta em algo competitivo, muito mais do que o teu volume, né? Se você é franqueado, agente autorizado, franquia, representante, geralmente as pessoas que são donas da marca te cobram em volume. Mas uma dica que eu já te dou, trabalhe sempre em remuneração, não é em remuneração que fala, em quanto você ganha em receita. Trabalha sempre em receita, porque se você trabalha com volume, você vende 200 produtos do ticket médio mais baixo, não salva a tua lavoura, você ganha pouco, tem que pagar pouco para vendedor, é todo mundo infeliz. Então a meta sempre tem que ser em receita. É claro que um produto ou outro, para agradar a matriz, para agradar a marca que você representa, você vai trabalhar em volume. Mas seta na cabeça do teu vendedor, meta, volume e receita. Meta de volume e meta de receita. Então a gente tem um mapinha aqui de como fazer isso no mapa, só um direcionamento. É o que eu faço, o que eu dá certo para você tentar modelar aí no teu material. Para encerrar essa aula, para você ver que a gente tem bastante coisa bem densa para falar de mindset, mas eu não quero deixar aulas muito longas. Então, esse quarto tópico aqui, a gente vai falar sobre comunicação. Importante que em times de venda, e principalmente times de venda externo, que eles se comunicam muito e às vezes eles estão bem longe da empresa, que não haja nenhum tipo de ruído, fofoca, problemas mal resolvidos. Equipes são destruídas, volumes e resultados são destruídos com pequenas picuinhas, problemas mal resolvidos. Se existe um problema geral, chama no canto, resolve. Deixa claro que a tua empresa você joga limpo, que as pessoas podem procurar sem serem punidas. Comunicação e honestidade não pode ser punido. Às vezes tem um problema grave acontecendo e o teu bloqueio, uma bronca mais severa, ou até mesmo um incentivo a não se comunicar, só vender, 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 faz com que as pessoas às vezes elas criem bloqueios com relação a isso. Então muita atenção aqui. Outra dica que eu vou dar, esse é um hack para vendedor caixinha de sugestão jamais, tá? Porque isso o cliente, de forma anônima ou não anônima, serve. Agora, para vendedor se comunicar com você, jamais. Aí você formaliza a fofoca. O cara coloca qualquer lá, fulano gritou que não sei quem, o supervisor fez isso. Cara, as coisas têm que ser resolvidas de maneira leve, sabe? As minhas equipes de vendas, elas são maduras, assim, a gente não eu procuro ao máximo ter muita comunicação, muito diálogo. Tem um momento onde a gente conversa um a um, seja comigo, que sou proprietário, com a liderança ou em grupo, a gente faz bastante brainstorm. Então, realmente é como se fosse uma grande sala de aula, uma grande pós-graduação. Tenta implantar esse mecanismo mais leve, sabe? Uma Coca-Cola, um happy hour, uma cervejinha, arguições, né? Testezinhos. Coloca eles para competirem entre eles. Coloca time A, time B. Então,
Essa comunicação ela tem que ser importante, sem ruído. Lembra daquela brincadeira do telefone sem fio, né? Então a gente tem que fazer de tudo para que os problemas sejam mais rapidamente resolvidos, sejam mais rapidamente resolvidos. E isso só bastante comunicação, diálogo e zero ruído, zero fofoca. Às vezes até um problema grave, uma peça que está atrapalhando o desenvolvimento do time inteiro e no resultado pode ser de maneira muito formal, elegante, retirada, ou resolvida ou tratada, entendeu? Bom, nessa aula eu vou parar por aqui, eu vou deixar aqui as redes sociais para vocês falarem. Na próxima aula a gente continua falando sobre mindset, porque a gente tem bastante coisa para falar, mas eu não quero que fique aula muito longa, ok?